Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Leandra Carvalho e estamos aqui no Capacita Acesso Edu. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais detalhadamente sobre os instrumentos técnicos na qual estão atribuídos ao profissional assistente social inserido na política de educação. Eu sou Leandra Carvalho, sou a professora de vocês e juntos e juntas a gente agora vai aprimorar o nosso conhecimento e desvelar todas as desafios, incluindo as possibilidades desse trabalho multiprofissional na educação. Nesse tópico, a gente vai vamos desvelar aqui todos os desafios que venham a possibilitar, todas as possibilidades nesse trabalho desenvolvido em equipe, sobre os documentos técnicos, documentos atribuídos ao profissional assistente social, está elaborando, executando e, de fato, colocando eles como instrumentos de intervenção na educação. Vamos destacar alguns documentos que se referenciam-se à prática do profissional assistente social na educação e que favorece, de fato, esse mapear da realidade de cada instituição e como, de fato, iniciar esse processo de trabalho desenvolvendo ações e atividades que venham a nortear e propiciar a viabilização do direito para esses usuários. O parecer social é um documento específico e que vem muito bem caracterizado sobre esse parecer técnico social, na qual o profissional assistente social tem total atribuição para desenvolver, construir e executar, trazendo uma leitura, trazendo uma escrita técnica, porém objetiva, clara e assertiva. Não é obrigatório, não é uma exigência que um documento independe da intenção que ele está sendo construído, para que ele somente seja construído com referências técnicas e trazendo referências bibliográficas. Ele precisa também ter uma intencionalidade. Então, a construção de um documento, ele precisa ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E no parecer, isso não é diferente. A ficha de evolução social. Essa ficha, ela vai muito dizer sobre como essa demanda, como a evolução do atendimento dessa demanda está sendo identificado. Está tendo bons resultados, está conseguindo, de fato, sanar a essa demanda, a problemática envolvida sobre essa demanda. Então, é um processo de avaliação, em que essa demanda vai ficar sendo monitorada. Então, é uma ficha de evolução para poder fazer, de fato, esse monitoramento sobre a realidade dessa demanda. A ficha de acolhimento. E dentro dessa ficha você pode optar em trabalhar com os diversos grupos. Você pode estar construindo uma ficha específica de acolhimento com os profissionais da educação. Você pode desenvolver e deve desenvolver uma ficha de acolhimento para as famílias. E lógico que também para a comunidade, assim incluindo também o público em geral, como os alunos e alunas. Então, a ficha de acolhimento, ela proporciona esse espaço acolhedor e propicia também a estar identificando possíveis complexidades que venham estar sendo desenvolvidas através dos comportamentos, através das realidades expressas dentro desse espaço escolar. Os encaminhamentos, e logo em seguida eu já contemplo o ofício. Dentro da contemplação desse ofício pode estar sendo construído um encaminhamento, seja para outra rede socioassistencial ou outra rede que venha a possibilitar a identificação e sanar de fato sobre essa demanda específica. Outro documento muito necessário também é o cadastro social do educando ou educanda, aluno ou aluna, caracterizando aqui, destacando que todos esses documentos vocês podem estar, sim, adequando eles à realidade de cada território que vocês estão inseridas e as nomenclaturas ficam muito sugestivas. Lógico que existem documentos que eles são, sim, padronizados com uma nomenclatura específica, como relatório, como parecer, como encaminhamentos, mas em relação à ficha de acolhimento, ficha de evolução social, cadastro social, monitoramento, enfim, todos os outros documentos, eles podem ficar muito adequados com a realidade que você, como diz, está atuando. Então, precisa-se também caracterizar o perfil da instrumentalidade em que esse profissional está desenvolvendo, tá? A anamnese social, que é um documento também, que vai caracterizar muito sobre a identificação da realidade socioeconômica dessa família em específico. Então, vai coletar dados, vai coletar informações que estejam relacionadas à situação socioeconômica dessa família. A situação socioterritorial, enfim, toda a situação que abarca a complexidade
em que essa família convive e perpassa dentro das suas múltiplas interfaces das expressões da questão social. O relatório social, que é outro documento muito utilizado, muito produzido, e que também destaca-se a necessidade de ser um documento claro, objetivo, que tenha uma intencionalidade, e que isso seja muito assertivo na construção desse documento. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso tudo contempla-se a fala técnica desse profissional, o olhar técnico desse profissional. Parecer social, como bem já foi falado, no início foi falado sobre parecer institucional. Houve aqui uma troca de informações, mas no início o documento citado é o parecer institucional, que é exatamente quando você contempla a construção de um mapeamento institucional sobre o perfil, sobre a realidade, sobre dados informativos sobre o perfil dessa unidade escolar. E o parecer social, como bem foi citado anteriormente, todas as formas e etapas a serem construídas com a finalidade do parecer social. Monitoramento de infrequência escolar é mais uma forma de você monitorar os dados qualitativos e quantitativos dessas demandas mais recorrentes nas escolas. Fluxogramas, tabelas, planilhas, tudo isso pode muito bem ficar a caráter de um programa sistematizado que vai te favorecer o controle de dados de cada unidade escolar, o controle das intervenções que estão sendo realizadas. Então, para você ter de fato ali a seu favor o controle dessas informações, para que quando surge uma determinada situação e questionem sobre a determinada demanda, determinada situação dessa demanda, dessa criança, dessa família, lá você já vai conter todas as informações para poder fornecer e auxiliar a flexibilidade desse trabalho multiprofissional, dentro desse diálogo em que vai conter sempre esse trabalho em equipe. Nenhum profissional vai trabalhar sozinho, não tem isso. Então, é necessário ter, sim, esse diálogo constante entre as equipes e sempre contendo essa coleta de dados, de informações, de dados qualitativos e quantitativos. Agenda semanal e mensal. Isso é um caráter muito pessoal do profissional que queira deixar muito bem organizado o planejamento da sua intervenção. São 30 horas estabelecidas pelo nosso Conselho Federal de Serviço Social, porém, ainda temos um grande desafio ainda a percorrer, com diversos estados, municípios que acabam ainda sobrecarregando esse profissional com uma carga horária que não condiz com o que está estabelecido na lei. Mas essa agenda semanal e mensal ela vai te auxiliar para que você cronograme a sua rotina, que você programe a sua rotina, que você estabeleça metas para a sua rotina. Metas que eu falo principalmente sobre os limites desse trabalho não ultrapassar o grau de intenção de que esse profissional está trabalhando além do seu limite. Então, a agenda semanal e mensal ela deve ser muito bem priorizada e caracterizada como um instrumento também a ser identificado como necessário. Está ali fazendo parte desse processo de trabalho do assistente social na educação. Dentro de todos esses documentos citados anteriormente, e que podem estar sendo construídos também documentos de acordo com a necessidade de cada realidade, isso fica muito viável aos olhos desse profissional que identifica essa realidade. Existe o planejamento, e dentro desse planejamento você vai conter o calendário de atividades interdisciplinar, que vai conter toda a articulação das equipes, o atendimento do serviço social, o atendimento da psicologia, as reuniões de classe, as reuniões pedagógicas, as formações continuadas. Então, isso é interessante e válido se fazer presente dentro desse arcabouço de documentos técnicos na qual o profissional assistente social vai estar, sim, intervindo na política de educação. Cronograma mensal, bimestral de atividades. Quando eu opto em colocar cronograma mensal ou bimestral, vai ficar muito optativo desse profissional que identifica qual fica a forma mais viável e confortável para ele monitorar esse cronograma. Mensal, bimestral, trimestral, semestral. Então, isso vai ficar muito a cargo desse profissional que identifica uma realidade que deve estar se adaptando a ela. Material metodológico de controle de atuação, que tudo isso vai conter lá dentro do plano de ação profissional. Então, todos esses amparados técnicos aqui citados fazem parte dessa intervenção na qual o profissional assistente social está lidando com esse cotidiano da prática na educação e que vai, ao longo dessa construção do processo de trabalho, viabilizar esse acesso formal e direito aos usuários e, lógico, identificar as reais necessidades a serem desenvolvidas diante as suas ações e intervenções.
Ficamos por aqui. Esse foi o nosso quarto módulo. Eu estou aguardando vocês no nosso quinto e último módulo do nosso Capacita Acesso.